Bom, galera, nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os setores de RH das empresas cada vez mais perdendo o seu espaço, a sua força, devido aí a baixo interesse da geração Z em querer trabalhar nas empresas. Será que o RH tem culpa de tudo isso? Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Bom, galera, então vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, né, do RH das empresas. Hoje em dia eu percebo o RH das empresas cada vez mais enfraquecido, né? Lembrando que eu sou formado em gestão de recursos humanos. Trabalhei pouquíssimo tempo nessa área, é uma área realmente que eu não gostei, não achei legal, achei uma área muito engessada e eu vi muitas coisas erradas nesse setor, né? Entre elas a seleção de candidatos para poder ser contratados pelas empresas, né? Existe muita injustiça, né, nessa área, então o setor de RH ele pode sim aí ser responsabilizado nos próximos anos por essa situação do mercado de trabalho, né? Porque muitas pessoas relatam que existem muitas empresas com colaboradores ruins. E quem é que faz a contratação desses colaboradores? Justamente o setor do RH. Então pode ser que o RH tenha sim culpa de tudo isso, né? Escolhendo um candidato errado, talvez baseado em ali, eu tive afinidade com ele, esqueceu das técnicas, esqueceu das habilidades do candidato e talvez se baseou pela aparência, se baseou porque o cara é amigo da vizinha, é parente da vizinha, então já tem aquele negócio, aquele quem indica, né? Que é o famoso quem indica, que acontece principalmente em cidade pequena, né? Você contrata baseado se aquela pessoa conhece alguém dentro da empresa, isso é uma coisa muito grave, né? E é por isso que tem muitas escolhas erradas aí pelas empresas, muita gente acaba se baseando nisso, se baseia na contratação de uma pessoa que já é conhecida, em vez de saber habilidades, se a pessoa tem capacidade para exercer aquela profissão ou não. Então tudo isso acaba sendo muito importante. E o RH está sendo sim aí muito culpado, né, por muitas pessoas, por causa que falam que o RH é um setor muito injusto, contratam pessoas erradas. E eu acho que realmente o RH deixa muito a desejar, na minha opinião. Por quê? Porque eu acho que a melhor forma de você contratar uma pessoa é deixando aquela pessoa, tudo bem que o RH faz a primeira aparição, em muitos casos, né, faz aquela entrevista, mas às vezes já dispensa de primeira. E na segunda entrevista, ou terceira entrevista, ou na 50ª entrevista, né, que tem aquelas empresas bem burocráticas, aí você faz uma entrevista com o seu gestor direto, a pessoa que provavelmente vai ser a sua gestora ou o seu gestor. Aí sim é uma coisa correta, porque você está fazendo uma entrevista com uma pessoa que vai estar direto com você no dia a dia. É aquela pessoa que vai estar ali delegando algumas responsabilidades para você fazer. Então você tem uma ligação direta com aquele gestor e não com o RH. O RH simplesmente não vai ter ligação nenhuma. No máximo ali um benefício, um vale-refeição, um vale-transporte atrasado, ou com valor divergente, ou até um salário que veio errado. Aí você vai ter relação com esse RH barra departamento pessoal. Caso contrário, você não vai ter ligação nenhuma com o RH. Então eu acho que a contratação das empresas baseadas no RH, o RH que decide o futuro da empresa, eu acho uma grande loucura, porque o RH não tem noção de como funciona em muitos casos o departamento comercial, departamento operacional. Então não tem como o RH saber quem é um bom marceneiro, quem é um bom lanterneiro, quem é um bom lubrificador, quem é um bom mecânico, né? Quem é um bom motorista de caminhão, operador de máquina. Eles não entendem desse assunto. Então quem entende mais desse assunto? Justamente o gestor. Então, se tem uma entrevista hoje para operador de guindaste, nada melhor que a entrevista ser feita com o próprio gestor, aquele cara que entende do assunto. Aí sim, a entrevista vai ter uma conversa muito boa, muito limpa, direto ao assunto. O RH não, o RH sempre vai seguir aquele patamarzinho. Aceitou o copo d'água, ele é receptivo. Não aceitou o copo d'água, ele é mais introspectivo, então não vai ser bom. Ele fala demais, ele fala de menos. A vestimenta dele foi de determinada forma. Não é legal. Ele tem o cabelo tal assim, tal assado. Então o RH não tem, na minha opinião, força para poder contratar uma pessoa. Para mim é uma grande loucura você jogar essa responsabilidade do RH para poder contratar uma empresa. É por isso que para mim o RH está sim com os dias contados. É um setor que provavelmente não deve existir no futuro, tá? É um setor que o departamento pessoal deve ser alocado aí a um outro setor da empresa, uma administração, mas o RH mesmo, recursos humanos, psicóloga na empresa, eu acho que não vai existir mais.
A psicóloga até pode existir para qualquer problema com colaboradores já na empresa durante um bom tempo, mas para você contratar alguém não vai valer mais a pena, porque esses fatos, né, de não contratamos a pessoa certa, contratamos todo o cuidado que o RH e a psicologia tem, e mesmo assim não conseguem contratar pessoas aptas para exercer aquela função. Então não está sendo suficiente o setor do RH. Esse que é o grande problema. O que está acontecendo é isso. Então as empresas provavelmente elas vão começar a entender que o RH ele não está sendo o suficiente para poder contratar pessoas boas, para poder trabalhar na empresa. Vai começar a fazer o que eu estou falando aqui. Entrevista direto com ali, tem uma entrevista entre a pessoa e no máximo ali o líder do setor, o encarregado do setor, e acabou. Vai ter entrevista, vai ter aquela conversa, papo reto, já direto ao assunto, olho no olho, né, conversa séria, e pronto, está preparado. A pessoa já vai conseguir, através das atribuições, por exemplo, tem uma entrevista para professor de uma escola de idiomas. É lógico que o chefe ali que cuida dos professores, ele sim vai conseguir resolver o problema e vai contratar a pessoa certa ou não. Ao contrário do RH, se for feita uma entrevista, a pessoa não vai saber o nível, né, dali do ensino daquela pessoa. Então o RH não tem condições. O RH ele só entende do quê? Ele entende o quê? De admissão, demissão, algumas leis trabalhistas. Ele entende talvez uma postura, numa entrevista, mas só isso. E isso não significa mais nada, né? Tem muita gente aí que talvez não tenha uma postura, talvez não tenha uma etiqueta, vai chegar numa entrevista com um ramo de flores, com um bombom, e esse cara vai ser um profissional muito bom. Então hoje o RH ele se baseia muito mais na entrevista ali do que no que realmente ele sabe fazer. Então é por isso que as empresas estão fazendo contratações errôneas, estão errando feio aí na hora de contratar um candidato. Contrata baseado na aparência, contrata baseado talvez ali eu conheço ele não sei de qual lugar, então baseado em psicologia, ele sentou de uma forma, ele não cruzou os braços, ele cruzou os braços, ele, sei lá, arrastou a cadeira de uma forma que determinada personalidade. Então tudo isso aí não é legal, eu não acho isso legal, eu acho que isso aí são decisões equivocadas, e o que você faz de ser um colaborador bom ou não é através da experiência que você já vivenciou. Então só o chefe do setor, só o responsável daquele setor que entende do assunto mesmo, que já está há anos nessa área, igual um gerente de mercado, com certeza o gerente do mercado ele vai ter muito mais experiência de fazer uma entrevista do que uma mulher do RH. A mulher do RH não entende nada, né? Só se ela veio do setor, mas caso contrário, dificilmente. A menininha do RH ali, ela se formou, já foi para aquele setor ali, não entende de nada e tá ali, né, julgando a vida de centenas, até milhares de pessoas por mês, fazendo entrevistas e muitas vezes contratando as pessoas erradas. Beleza, galera? Então, mais um vídeo aí para hoje. Peço para vocês deixarem um like nesse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse conteúdo com todos, deixar aí o seu comentário sobre esse assunto e até a próxima. Valeu!